Olá, pessoal. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês para falar de um tema que é bastante instigante para esse momento que nós estamos vivendo, que é exatamente inteligência emocional. Vamos à apresentação para que eu possa passar os slides que eu preparei para vocês para esse nosso encontro de hoje. Eu sou psicólogo, meu nome é Carlos Ernesto, eu atuo também como professor e sou consultor empresarial credenciado pelo Sebrae desde 2009. Eu também atuo como coach pessoal, coach profissional e executivo de carreira. Esse tema inteligência emocional, eu transito por ele já há bastante tempo. No entanto, nesse momento que nós estamos vivenciando, eu fiz uma pesquisa com vários executivos, gestores, coordenadores de equipe, e perguntei para eles qual a competência ou quais as competências que eles estavam usando para poder lidar com esse momento de dificuldade em suas respectivas empresas e também no âmbito pessoal. E o tema inteligência emocional, a competência inteligência emocional, foi uma das que foram mais recorrentes, como esses executivos estão utilizando, pondo em prática, exatamente para poder lidar melhor com esse momento adverso que estão vivenciando, inclusive para trazer melhores resultados para as suas empresas. Nesse sentido, a pergunta que a gente pode fazer é: será que é possível desenvolver e pôr em prática a inteligência emocional em tempos de quarentena? E essa é uma grande pergunta, porque muita gente pensa que ou a pessoa tem inteligência emocional ou não tem. No entanto, pesquisas mostram que é possível desenvolver, sim, e pôr em prática a inteligência emocional. Mas, para isso, é importante que a gente entenda primeiro os dois conceitos. Primeiro, vamos entender o que é que significa inteligência. E depois, vamos entender o que significa emoção. E depois, vamos ver se, juntando os dois termos, dá para a gente chegar a essa conclusão de que é possível, sim, desenvolver a inteligência emocional. Então, inteligência, a palavra inteligência, a raiz da palavra vem do latim, intellectus, ou intelligere, que significa entender, compreender, que seria uma capacidade mental que envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Mas esse é um conceito que foi desenvolvido por alguns pesquisadores e que, de certa forma, é um pouco até complexo de se entender. E aí, outros pesquisadores tentaram entender isso de uma forma quantitativa. E essa inteligência, com essa definição, se aproxima muito daquela ideia de quociente de inteligência, que a gente já ouviu falar muito. As pessoas que têm um QI elevado, outras que não têm um QI. E as pesquisas mostraram, através de testes cognitivos, que todo ser humano se enquadra dentro desse quociente de inteligência, em conformidade com as respostas que elas conseguem dar a determinados testes cognitivos, onde quem fica acima de 130 nessa régua pode ser considerado como superdotado. Quem fica abaixo de 70, provavelmente tem alguma limitação com relação ao seu quociente de inteligência. E a maioria de nós estaríamos entre 70 e 130, que seríamos as pessoas relativamente com quociente de inteligência normal. Só que esse conceito de inteligência quantificável, mensurável pela psicometria, nem sempre atendia a todos os pesquisadores. Alguns questionavam, até porque muitos achavam que a inteligência não podia ser aferida apenas pela questão de um quociente de inteligência, de um número, de uma graduação. E um desses pesquisadores que questionavam isso é exatamente o Hal Gard, que é um psicólogo cognitivo e também trabalha na área educacional, que desenvolveu um conceito de inteligências múltiplas em 1983. Ou seja, o ser humano, nas pesquisas dele, não tinha apenas a inteligência lógico-matemática, que está muito próximo dessa questão do QI. Mas também tinha outros tipos de inteligência, como a inteligência linguística, a musical, a inteligência espacial, que é essa capacidade de ter uma visão mais ampla do espaço que nós estamos inseridos, a inteligência corporal, que também é chamada de sinestésica ou cinemática,
e a inteligência intrapessoal e interpessoal. Além disso, com os avanços da pesquisa do próprio Gardner, ele avançou e depois definiu mais duas competências, a naturalista e a existencial. Mas o nosso foco não é falar dessas inteligências múltiplas, o nosso foco é falar de inteligência emocional. E dentre a teoria do Gardner, duas inteligências muito relevantes é a inteligência intrapessoal e interpessoal, que está diretamente conectada com o conceito de inteligência emocional, que foi desenvolvido pelo Daniel Goleman. O Daniel Goleman também, que é psicólogo, jornalista e escritor, em 1995, ele redefiniu o que era inteligência. Né? Foi uma teoria revolucionária que começou a tratar a inteligência de uma forma diferente. E nessa linha do Daniel Goleman, nós precisamos, antes de entrar na teoria dele, entender o que é emoção também, para depois nós fazermos a conexão entre as duas questões. Então, o que seria emoção? Na literatura, se a gente for na literatura técnica científica, né, existem dois psiquiatras, pesquisadores, o Kaplan e o Sadok, que definiu a emoção como sendo um conjunto complexo de sentimento com componentes somáticos, que significa componentes físicos, psíquicos e comportamentais, que significa nossas atitudes, que estão diretamente relacionadas ao afeto e ao humor. Outro pesquisador, o Frederick Pies, que também trabalha com essa questão da emoção, psicólogo, ele definiu como sendo a emoção a força que fornece toda a energia para a ação. Ou seja, é por meio da força, é por meio da emoção que o ser humano se sente mobilizado para gastar a sua energia e se movimentar em busca de colocar em prática determinados tipos de comportamento. E aí, a vida do ser humano, nós todos, né, estamos propensos a ter conflitos, não é? A ter conflitos na família, a ter conflitos no trabalho, a ter conflitos no trânsito, enfim, nas nossas relações, de uma forma geral, todos nós que somos humanos estamos propensos, somos passíveis, né, de termos conflitos. E aí é que vem a questão da inteligência emocional e a definição que o Daniel Goleman deu para essa questão em 1998, que ele define inteligência emocional como sendo a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e também os sentimentos dos outros, e de nos motivarmos e de gerirmos, administrarmos bem as nossas emoções, as emoções que estão dentro de nós e também os nossos relacionamentos. Então, esse é o conceito clássico do Daniel Goleman, onde duas palavras aí são fundamentais. Né? A questão de nós termos a capacidade de identificar e gerenciar os nossos próprios sentimentos, mas também nos motivarmos, né, para identificar os sentimentos dos outros com os quais nós nos relacionamos. E, consequentemente, nós sermos capazes de gerenciar essas emoções, tanto dentro de nós, como também nas nossas relações com o outro. Então, de uma forma mais simples, nós poderíamos dizer que a inteligência emocional seria a habilidade de uma pessoa para se conhecer, o autoconhecimento, saber administrar bem as suas emoções, para poder viver de uma forma mais serena e com qualidade de vida. Então, essa definição de inteligência emocional, esse conceito de inteligência emocional, se nós conseguirmos aprender e colocar em prática, vai nos ajudar substancialmente, né, na nossa vida. Vai nos ajudar a ser uma pessoa mais serena, mais equilibrada e, consequentemente, termos uma melhor qualidade de vida. E o conceito de inteligência emocional definido pelo Daniel Goleman, ele tem dois pilares, né, fundamentais. Né? O pilar de habilidades intrapessoais, que foram lá definidos pelo Gardner, que são questões internas nossas, são habilidades de nós lidarmos conosco mesmos, e as habilidades interpessoais, que é as nossas competências para lidar nas nossas relações com outras pessoas. Então, vamos falar sobre cada um desses pilares individualmente, para que a gente possa entender com mais facilidade esses dois pilares. Então, o pilar das habilidades intrapessoais, que está relacionado à relação minha comigo mesmo, é como se a gente olhasse para um espelho. A gente acorda de manhã, vai ao espelho e a gente olha a nossa imagem. E essa nossa imagem nos passa alguma impressão. Só que essa impressão, esse olhar no espelho, né, é uma representação do que de como a gente se vê fisicamente. No entanto, o conceito do Daniel Goleman é mais do que como a gente se vê
fisicamente. É como a gente se vê interiormente. E isso tem a ver com o autoconhecimento. Ou seja, a gente conseguir identificar as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos. E como fazer isso? Né? É a gente começar a refletir o que é que me faz sentir raiva, o que é que me faz sentir triste, o que é que me deprime, o que é que me faz sentir alegre, o que é que me faz sentir feliz. Ou seja, é a gente começar a refletir como é que esses sentimentos, né, afloram dentro de nós, em que situações, né, esses sentimentos a gente começa a lidar com ele e a gente começar a se reconhecer. Por exemplo, se eu sei que uma determinada situação me faz ficar triste, eu vou evitar determinadas situações que me entristecem. Se porventura eu sei que determinadas situações me irritam, eu vou evitar no meu dia a dia conviver com essas situações que me trazem raiva. E isso, né, a gente começa a perceber, inclusive, reações físicas dentro de nós. E eu vou citar um exemplo que acontece muito comigo. Né? Eu comecei a notar que quando eu tenho um compromisso marcado, com hora marcada, e que eu estou no trânsito, né, para ir em direção a esse compromisso, para cumprir esse compromisso, né, eu faço uma aferição de quanto tempo eu preciso gastar para me deslocar, né, do local onde eu estou para o local onde eu tenho um compromisso. Só que durante o percurso, às vezes acontece algum imprevisto. Às vezes a gente se depara com engarrafamentos, às vezes a gente se depara com um trânsito adverso. E eu comecei a notar que quando eu estou vivendo essa situação, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar angustiado, eu começo a sair do meu equilíbrio. Né? E saindo do meu equilíbrio, eu comecei a notar que eu começo a tomar determinadas atitudes que normalmente eu não tomo. Ou seja, eu comecei a me conhecer. E dessa forma, quando eu tenho algum compromisso com hora marcada, eu sempre busco sair de casa ou sair do local onde estou com uma certa margem de segurança, para não correr esse risco, né, de acontecer algum imprevisto e, consequentemente, desse imprevisto, eu ser forçado ou involuntariamente eu sair do meu equilíbrio, sair do meu normal e começar a ter atitudes que normalmente não acontecem comigo. Então, essa é uma forma, um exemplo, né, do autoconhecimento, como identificar, né, as nossas próprias emoções e os nossos próprios sentimentos. O segundo passo desse pilar de habilidades intrapessoais é a questão do controle emocional, que é exatamente a gente controlar os impulsos que nós temos e canalizar essas emoções para situações adequadas. E aqui eu trago outro exemplo, né, que é muito recorrente no nosso dia a dia. Não é raro que a gente, por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente se depare com uma situação de conflito com um colega de trabalho, ou com o nosso superior hierárquico, ou com alguém, com algum cliente, enfim. Né? A gente, no nosso dia a dia, nossa rotina, né? Não é raro que a gente seja colocado diante dessas situações. E o que é que acontece? Por eu estar no ambiente de trabalho, para eu não poder me indispor com o cliente, para eu não poder me indispor com o meu chefe, com o meu superior hierárquico, ou porque eu não quero me indispor com o meu colega de trabalho, eu controlo essas emoções, eu abafo essas emoções, mas, em compensação, eu descarrego em outras pessoas que não tem nada a ver com essa situação. Por exemplo, quando eu chego em casa, eu posso me dispor, né, com a minha esposa, posso me dispor com o filho, posso me dispor com o cachorro, enfim, né, posso me dispor até com a parede, né, batendo com a cabeça na parede. Só que eu estou canalizando as emoções que eu tive para uma situação que é extremamente inadequada, que não tem nada a ver com a situação que gerou em mim esse sentimento de dificuldade, esse sentimento de raiva, ou esse sentimento de reação. Então, controlar emocionalmente é a gente controlar impulsos e, consequentemente, canalizar as emoções para situações adequadas. Então, se, por exemplo, um colega de trabalho se indispôs comigo, eu tenho que controlar os meus impulsos para que eu não entre em conflito com ele. Mas eu preciso, né, ter a coragem de conversar com ele e dizer que aquela situação que nós estamos vivenciando não é a situação adequada. Então, se eu tiver com raiva, se eu tiver ou se eu ficar triste, eu tenho que canalizar essa emoção num contato, num diálogo que eu venho a ter diretamente com esse meu colega que me fez me sentir de forma triste ou de forma raivosa. Então, isso é o que significa controle emocional, que é eu controlar os meus impulsos para que eu não venha a externar, né, essa raiva de uma forma inadequada, mas também canalizar esse sentimento para a situação e para o momento adequado.
A outra questão que é extremamente importante dentro desse pilar de habilidades intrapessoais é a automotivação. Ou seja, é seguir em frente, mesmo em situações de frustrações e desilusões. Ou seja, quantas vezes a gente faz a programação para algo acontecer e de uma hora para outra, né, aquilo que a gente tinha pensado, planejado, dedicado horas de energia, de uma hora para outra, né, a situação não acontece. Isso pode gerar frustrações, né, na gente, pode gerar desilusões. E aí, qual a forma, né, da gente trabalhar a nossa inteligência emocional nessas situações? Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Né? Eu tinha uma viagem marcada para passar o feriado da Semana Santa com familiares, num hotel aqui em outro estado. No entanto, com a quarentena, né, com o isolamento social, essa viagem teve que ser cancelada. Consequentemente, né, isso gerou em mim uma frustração, uma desilusão, porque eu tinha feito toda uma programação com familiares, inclusive de outros estados, que iríamos todos nos reunir, e essa viagem foi cancelada. Mas eu preciso me sentir motivado, né, para fazer desse limão uma limonada. Tudo bem, não foi possível fazer essa viagem agora, não foi possível me reunir com a minha família, com os meus familiares. No entanto, eu posso postergar essa viagem para um outro momento e, quem sabe, fazer até uma viagem melhor do que a que eu tinha programado. Então, uma viagem que seja até mais gratificante. Ou seja, eu tenho que manter a minha automotivação independente das frustrações e das desilusões que, porventura, eu venha a sentir. Né? Então, esses são alguns exemplos, né, de como a gente pode pôr em prática o primeiro pilar de habilidades intrapessoais, que é um dos pilares da inteligência emocional que foi definido pelo Daniel Goleman. O outro pilar da inteligência emocional são as habilidades interpessoais, ou seja, são habilidades que dizem respeito à minha relação com o outro, e não apenas à minha relação comigo mesmo. Né? E dentro desse pilar, uma das habilidades mais importantes é exatamente a habilidade da empatia. E esse conceito de empatia, hoje, ele é muito recorrente no mundo organizacional, no mundo corporativo e até no nosso dia a dia. As pessoas falam muito em empatia, né, que é um conceito, é um nome bonito, né, e que a maioria das pessoas já entende, né, que empatia é se colocar no lugar do outro, ou sentir como se fosse o outro, que, embora seja fácil da gente verbalizar isso, na prática não é uma coisa fácil, né, é uma coisa muito difícil. Né? Como é que eu posso me colocar no lugar do outro se eu não sou o outro? Como é que eu posso sentir como se eu fosse o outro se eu não sou o outro? E esse é um grande desafio. E a gente só pode entender melhor como é que a gente pode pôr em prática, né, essa competência, essa habilidade, se a gente tiver situações na vida que a gente possa vivenciar isso. E aí, mais uma vez, eu vou citar um exemplo que já aconteceu comigo. Certa vez eu saí com algumas pessoas amigas, né, com alguns familiares, para ir para um restaurante muito concorrido aqui em João Pessoa. Eu resido atualmente em João Pessoa, sou de Campina Grande, sou paraibano, nasci em Campina Grande, mas resido hoje em João Pessoa. E nós havíamos, né, feito uma programação para a gente se reunir com pessoas, né, conhecidas, amigos que a gente não via há muito tempo, num hotel que é muito bom aqui de João Pessoa. Só que, ao chegar nesse hotel, né, primeiro a gente teve que enfrentar uma fila para esperar desocupar uma mesa. Né? Após a gente chegar no hotel, que a gente se acomodou, nós, né, sentimos que havia um fluxo muito grande de pessoas para serem atendidas e existia garçons insuficientes para atender a todos, né, ao mesmo tempo. E nós esperamos alguns minutos, né, e daí a pouco a gente chamava o garçom, né, a gente levantava a mão, o garçom respondia, pedia para esperar um pouco, né, só que ele começou a demorar bastante para nos atender. Né? E isso começou a nos deixar um pouco aborrecido. E eu, particularmente, também fiquei muito aborrecido, porque fui eu que propus a essas pessoas amigas a irmos para esse local, que era um local agradável, tinha um bom cardápio, tinha um bom atendimento, e de repente comecei a me ficar frustrado e angustiado por estarmos vivendo aquela situação. E aí eu pus em prática exatamente nesse momento o sentimento da empatia. E como é que eu fiz isso? Né? Eu me perguntei a mim mesmo, se eu fosse esse garçom, como é que eu estaria reagindo? Será que eu estava fazendo de forma diferente? Será que eu tinha conseguido atender a minha mesa, né, de uma forma mais rápida e mais ágil?
quando já tinha chegado gente, né, muito antes de nós, e que realmente ele obedecendo, né, uma linha de produção, tinha que atender primeiro as outras mesas para depois ir para a nossa mesa, e fazendo esse exercício, né, de me colocar como se eu fosse o garçom, eu comecei a compreender melhor a dificuldade que eu estava sentindo. Eu comecei a compreender melhor que se eu estivesse no lugar dele, possivelmente eu não conseguiria fazer de uma forma diferente. Eu não poderia atender tão bem como eu, como cliente, estava querendo ser atendido. Então, essa é uma habilidade, né, de relações, nossas relações interpessoais, está diretamente relacionada com a questão da inteligência emocional, que foi definida pelo Daniel Goleman. Uma outra habilidade, uma outra competência, né, relacionada com as questões interpessoais, dizem respeito aos nossos relacionamentos sociais. Ou seja, a forma como a gente interage com os outros indivíduos, a forma como a gente consegue, por meio do nosso comportamento, por meio das nossas atitudes, motivar o outro. E uma terceira questão, que é exercitar a gratidão. Eu vou especificar cada uma dessas questões para que fique mais claro o que seriam essas habilidades e relacionamentos sociais. Né? A questão da interação com os outros indivíduos, né, eu até já me reportei anteriormente, que é exatamente como a gente convive com as outras pessoas, né? Como a gente reage, né, nas nossas situações rotineiras e do dia a dia com as outras pessoas. Se a gente é uma pessoa calma, ou se a gente é uma pessoa agressiva, se a gente é uma pessoa tranquila, se a gente é uma pessoa muito ativa, enfim, né? Então, essa questão de como a gente é, de como a gente se relaciona com o mundo, tem a ver com a nossa interação com os outros indivíduos. O outro pilar, dentro desse pilar de relacionamentos sociais, é exatamente a questão de motivar o outro, que é uma competência que o Daniel Goleman define como fazendo parte da inteligência emocional. Ou seja, não basta só eu ser capaz de motivar a mim mesmo. Eu preciso ter a competência também de conseguir motivar o outro, de conseguir motivar as pessoas que convivem comigo, de conseguir motivar os meus alunos, de conseguir motivar os meus colaboradores, de conseguir motivar até o meu superior hierárquico em determinadas situações. Ou seja, ser capaz de motivar não apenas a si mesmo, que é uma competência intrapessoal, mas também ser capaz de motivar o outro faz parte também desse conceito de inteligência emocional do Daniel Goleman. E aí, nessa questão, eu me reporto a várias situações que muitas vezes nós somos muito hábeis, né, até para motivar a gente mesmo, mas a gente não tem essa habilidade de conseguir motivar o outro. Quando a gente se relaciona com o outro, não é raro que muitas vezes a gente seja a pessoa vítima, nós sejamos a pessoa que sempre estamos para baixo, enfim. Né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, nós sermos capazes de motivar a nós mesmos, mas também sermos capazes de motivar o outro. E a terceira habilidade, dentro dessa habilidade de relacionamentos sociais, tem a ver com o exercício da gratidão. E aí eu ressalto, né, chamo a atenção de vocês para essa questão, porque, embora seja fácil de se escrever, não é uma coisa fácil de se colocar no dia a dia. Né? A gente sabe que, muitas vezes, né, a gente já viveu várias situações, por exemplo, no ambiente de trabalho, em que a gente faz um trabalho que a gente se dedicou, que a gente colocou muita energia, que a gente passou muitas horas, né, procurando fazer o melhor, e a gente faz um trabalho que, para nós, para nós, a gente considera como um trabalho perfeito. No entanto, quando a gente passa para o nosso superior hierárquico, ele encontra um defeito que a gente não tinha percebido. Ou seja, a gente pode ter entregue 99% de perfeição, mas o 1% que a gente não deu como completo, como pleno, o olhar do nosso superior hierárquico vai exatamente em cima desse 1%. E da mesma forma que nós somos vítimas, né, dessas questões, eu acredito que muitos de nós já passamos por situações similares, não apenas no ambiente de trabalho, mas também no ambiente familiar, né, a gente também, não raramente, também faz isso. Né? Tem alguém que convive conosco, né, que dá o melhor de si, que dá tudo que pode, né, em termos de tentar, né, nos agradar, fazer as coisas para a gente. No entanto, o nosso olhar está exatamente em cima daquilo que a pessoa deixou de fazer. Né? Então, o exercício da gratidão é algo que é muito importante dentro da questão da inteligência emocional. E eu vou citar um exemplo muito prático que também aconteceu comigo, inclusive no dia de hoje. Né?
Hoje, quando eu acordei, abri o meu WhatsApp e vi um vídeo de uma ex-aluna minha. Ela tinha feito o curso de formação de consultores organizacionais, que é um curso que eu coordeno, e um curso também que eu ministro uma disciplina. Né? E ela é youtuber, né? E estava fazendo, né, o retorno dela, né, para as redes sociais, que ela enfrentou algumas dificuldades, ela engravidou e precisou se ausentar, né, das redes sociais, e ela gravou um vídeo, né, convidando as pessoas, né, nesse retorno dela para voltar a acompanhá-la. E nesse vídeo que ela produziu, ela relatou um pouco da história de vida dela, da história profissional. Né? Ela é psicóloga, né, atua como professora e também atua como coach. E nesse vídeo que ela produziu, um vídeo curto, devia ter uns 3 ou 4 minutos no máximo, né, ela relata na trajetória profissional dela a gratidão que ela tinha tido por ter feito o curso que eu coordeno, o curso de formação de consultores organizacionais. Né? E além, né, dela ter sido muito grata pelos conhecimentos que ela adquiriu durante esse curso, né, ela ressaltava a gratidão que ela tinha comigo como professor, porque foi exatamente na disciplina, uma das disciplinas que eu ministrei nesse curso, que era o curso de liderança coach e gestão da carreira, que ela se sentiu inspirada a dar uma guinada na vida dela, né, a também atuar como coach. Ela chegou à conclusão que era isso que ela queria fazer, né, não apenas como psicóloga organizacional, mas também como uma profissional que possa contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento das outras pessoas. E ela fez esse relato e registrou, né, esses eventos acontecidos na vida dela, e ela ressaltando a gratidão que ela tinha por mim como professor, né, e pela gratidão que ela tinha por ter tido essa oportunidade, né. E eu achei assim, fiquei muito feliz, né, com esse depoimento dela, porque eu, em momento nenhum, pedi, né, nem esperava que ela fizesse esse registro, nem sabia, inclusive, que tinha tido esse impacto todo na vida dela. Né? E essa aluna, que hoje é uma profissional de referência, o nome dela é Mona Lisa, inclusive, reside em Campina Grande, me fez ficar muito feliz. Né? Então, assim, para ela, né, externar essa gratidão, pode ter sido algo muito simples, né? Mas para mim foi muito motivador, né? De que fez com que eu chegasse à conclusão de que eu estou no caminho certo, né? De que o que eu faço tem um impacto na vida das pessoas, né? E se ela não tivesse tido esse registro, ia passar desapercebida apenas como mais uma disciplina que eu ministrei, mais um curso que eu coordenei. Então, na nossa vida, ter essa oportunidade de exercitar a gratidão é algo muito importante, tanto nas nossas relações profissionais, como nas nossas relações pessoais. Então, com isso, nós fechamos, não é, os conceitos de nós entendermos o que seria inteligência emocional. E para fixar melhor esse conceito, eu vou passar um vídeo para vocês. É um vídeo curto, né, é um desenho animado, deve ter uns 2 ou 3 minutos, que é um vídeo que busca sintetizar na prática o que seria esse conceito de inteligência emocional. Então, vamos passar esse vídeo para vocês assistirem.
Ok, gente. Então, com a conclusão do vídeo, nós podemos ter, né, a possibilidade de fazer algumas reflexões. Eu acho esse vídeo muito interessante, porque, embora seja um desenho animado, mas ele nos traz uma mensagem muito significativa. No início, né, nós vimos aqueles dois ursos, né, querendo atravessar aquela ponte, e o espaço era insuficiente para cada um poder chegar ao seu objetivo, que eram objetivos em sentido contrários. Eles não chegaram a um consenso, e o que foi que aconteceu? Ambos caíram no abismo. No entanto, na sequência, aparecem dois bichinhos, se eu não me engano, são dois esquilos, que têm o mesmo objetivo, ou seja, de atravessar a mesma ponte, o mesmo caminho em sentido contrário. No entanto, em vez de agirem como os ursos agiram, eles raciocinaram, né? Eles utilizaram a inteligência emocional, ou seja, se um de nós nos flexibilizarmos nesse momento para que o outro passe por cima, nós dois vamos conseguir atingir o mesmo objetivo. Ou seja, os esquilos utilizaram a inteligência emocional. Eu tenho que me flexibilizar nesse momento, eu tenho que me abaixar, eu tenho que recuar, mas eu vou alcançar o meu objetivo e o outro também vai alcançar o seu objetivo. Então, essa é uma mensagem que eu acho muito legal nesse vídeo, né, que sintetiza o conceito de inteligência emocional de uma forma prática, né, sem conceitos complexos, mas que nos faz entender exatamente o que significa a inteligência emocional que foi definida pelo Daniel Goleman. Na nossa sequência, eu volto à pergunta inicial. Diante de tudo isso que a gente viu, será que é possível desenvolver e pôr em prática a inteligência emocional em tempos de quarentena? Ou seja, a teoria do Daniel Goleman de inteligência emocional, ela independe de isolamento social, independe de quarentena. E nós estamos trazendo para esse contexto, né, que é exatamente conforme eu falei para vocês, eu fiz uma pesquisa e esse foi um dos temas de inteligência emocional que os executivos informaram que tem ajudado eles, né, a pôr em prática as atitudes e comportamentos e ações que os ajudam, né, a superar as dificuldades desse momento de quarentena e de isolamento social. E aí, a pergunta que a gente faz é como a gente pode exercitar a inteligência emocional em tempos de quarentena se nós estamos sujeitos a vários sentimentos negativos, a vários sentimentos que o próprio isolamento, a própria quarentena nos traz, como, por exemplo, a solidão. Né? A gente sabe que de uma hora para outra, um interruptor foi desligado, nós tínhamos a nossa rotina, nós acordávamos de manhã, íamos para o nosso trabalho, passávamos o dia trabalhando, à noite retornávamos para casa ou íamos para a faculdade, enfim, ou íamos fazer outras atividades, mas de uma hora para outra, essa nossa rotina foi quebrada no estalar de dedos. Né? É como um interruptor tivesse desligado e a gente tivesse que ligar outro, ficar todos recolhidos em casa e isolados. Né? E além de pessoas que já tinham esse sentimento de solidão, várias outras pessoas passaram a ter também. Porque mesmo vivendo, né, numa família com pais, com filhos, né, enfim, no contexto familiar, mas ainda assim estamos, né, isolados, estamos distantes das nossas relações sociais. Isso traz, né, um sentimento de solidão. Um outro sentimento que tem sido muito recorrente nesse contexto é o sentimento de insegurança, porque nós não sabemos o amanhã, né? Nós não sabemos até quando essa quarentena vai. Nós não sabemos até quando o isolamento vai. Até mesmo com a flexibilização do isolamento social gradativo em algumas cidades, mas não há certeza de que isso vá permanecer. Se porventura a pandemia continuar tendo uma evolução, né, de aumento de casos, né, de contaminação e de mortes, né, e de necessidade de recorrer aos leitos de UTI, é possível que essa flexibilização seja retomada. Então, é um permanente sentido de segurança em que a gente apenas sabe que estamos vivendo o dia de hoje, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Amanhã pode surgir um decreto que volte a fechar tudo novamente. E isso nos traz, né, além da incerteza, nos traz ansiedades, né? Nós ficamos ansiosos, porque estamos na expectativa de voltar à nova normalidade.
e outro porque não sabemos se realmente essa normalidade vai acontecer e, se acontecer, por quanto tempo vai perdurar. Além de perdas que todos nós tivemos, né? Tivemos, alguns perderam emprego, outros perderam rendas, outros perderam salário, empresários deixaram de ter receitas, enfim, né? Vários sentimentos de prejuízos, de perdas que vários de nós tivemos, né? E como usar a inteligência emocional nesse contexto? Isso nos traz frustração. Algumas pessoas criaram até fobias, né? Transtornos obsessivos, compulsivos, porque a higienização exige, né? E nos força, né, a ter comportamentos de higiene até bastante recorrente, e algumas pessoas que já tinham latentes dentro de si, né, a possibilidade de ter transtornos obsessivos compulsivos, né, isso passou a ser mais exacerbado ainda. Consequentemente, isso traz estresse, né, porque muitas pessoas vivendo no home office, né, aparentemente seria mais confortável trabalhar em casa, mas muitas pessoas passaram a trabalhar mais, porque além das tarefas de trabalho rotineiros do ambiente de trabalho, passaram a ter tarefas também em casa e ter que conciliar isso, né, ao mesmo tempo, simultaneamente. Né? Quando a gente saía para o trabalho, a gente se desvencilhava, de certa forma, dos compromissos domésticos. E hoje, muitas pessoas que estão trabalhando em casa, além de ter os compromissos profissionais, passaram a absorver também os compromissos do dia a dia de uma casa, né, os compromissos, né, do lazer, aliás, do lar, e, consequentemente, isso gera estresse em muitas pessoas, até pela inadequação a essa nova realidade. Pessoas que estão tendo e tiveram, estão tendo e continuam tendo muito estresse por conta disso, está acumulando atividades dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo contexto, com marido, com filhos, né, com mulher, enfim. Né? Então, isso gera estresse e, consequentemente, também atritos. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Então, todos nós estamos propensos a ter a nossa sensibilidade exacerbada. Né? Consequentemente, algumas pessoas podem até ter sentimentos de impulsividade. Dizer, sabe uma coisa, eu não vou mais ficar em casa, eu vou para a rua, eu vou voltar até as minhas atividades. Isso pode ser um grande risco até para a sua própria saúde, né? Inclusive pode ficar à mercê até de ser contaminado e ter vários problemas. Então, como exercitar a inteligência emocional dentro de um contexto como esse? E para poder buscar respostas para isso, né, eu busquei fazer pesquisas, né, de dicas que pudessem nos ajudar a desenvolver e a praticar essa inteligência emocional. E uma das pesquisas que eu fiz foi exatamente num blog chamado Psicologia Viva, né, que traz algumas dicas que eu considerei muito interessantes e relevantes que poderiam contribuir nesse nosso bate-papo. É claro que eu fiz algumas adaptações, fiz alguns ajustes, né, com base na minha própria experiência, mas a espinha dorsal, né, das dicas que eu vou passar para vocês foram extraídas desse blog que eu considerei muito positivas. A primeira dica, né, diz respeito à questão de observar o seu próprio comportamento, que está diretamente relacionado àquela questão do autoconhecimento que eu já falei quando eu me reportei, né, à teoria do Daniel Goleman, de inteligência emocional. Ou seja, reconhecer as suas emoções, tanto as emoções positivas como as emoções negativas, e o efeito que elas causam na sua mente e no seu corpo. E eu relembro vocês que no início, quando eu falei, né, da questão do equilíbrio emocional, do autoconhecimento, de olhar para dentro de si mesmo, o exemplo que eu citei é que quando eu estava num trânsito, num engarrafamento com um compromisso, como reagir. Como eu sentia, né, a ansiedade começar a aflorar, porque eu estava com o compromisso marcado e estava propenso a não cumprir o horário que eu havia combinado com o meu cliente. Então, observar o seu próprio comportamento, tanto as emoções positivas como as negativas, né, é a primeira dica para você ter pôr em prática a sua inteligência emocional. Ou seja, analisar como é que sua mente, né, reage a determinadas situações e como é que seu corpo também reage a determinadas situações. Se você fica em determinadas situações angustiado, se você sua as mãos, enfim, quais as reações que você tem diante de situações boas e diante de situações ruins, para que você comece a se conhecer. Tem pessoas que, quando estão enraivecidas, a vista escurece. Então, se você começa a sentir que sua vista está escurecendo numa discussão que você está tendo com alguém, então você deve parar, né, respirar,
para poder ter controle, né, sobre suas emoções, que é exatamente pôr em prática a inteligência emocional. A segunda dica tem a ver, né, é uma continuação da primeira, que é dominar as emoções. Ou seja, nós somos humanos e, consequentemente, nós somos passíveis de cometer erros, de cometer atos precipitados no calor do momento. E, por vezes, nós podemos agir sem pensar, podemos agir por impulso. Então, quantas vezes a gente não se vê saindo do sério, saindo da nossa normalidade? Por exemplo, via de regra, as pessoas me informam que eu sou uma pessoa tranquila, que eu sou uma pessoa calma, mas em algumas situações eu não me vejo tão calmo assim, em algumas situações eu não me vejo tão tranquilo assim, né? E também, por vezes, também já reagi por impulsos. Então, fazer uso da inteligência emocional é exatamente a gente ter controle, dominar as nossas emoções. E aí, como eu falei antes, né, existem algumas dicas, né, que nos ajudam a pôr em prática o domínio dessas emoções. Uma delas é a respiração. Né? Respire fundo. Você está começando a sentir raiva, a vista começou a escurecer, então respire fundo. Conte até 10 antes de reagir por impulso. Né? Existem as práticas também que nos ajudam. Se alguém pratica meditação, por exemplo, né, que é um exercício, alguns que praticam yoga, por exemplo, que ajudam, né, as pessoas que têm uma tendência a agir por impulsividade, né, a serem agressivas, a meditação pode ajudar, sim, as pessoas a serem mais equilibradas. Praticar algum exercício físico, praticar corrida, praticar caminhada, e aí eu cito um exemplo, né, que também acontece muito comigo, eu gosto muito de caminhar, e muitas vezes, quando eu estou com determinada dificuldade, um problema para resolver, um conflito para ser resolvido, eu busco fazer uma caminhada. E nessa caminhada, como que até por milagre, né, eu começo a aflorar na minha cabeça algumas ideias de como lidar com aquela situação conflituosa que eu estou vivenciando. De como eu devo me comportar, os argumentos que eu posso utilizar. E isso não raramente acontece comigo, não apenas em coisas negativas, mas também em coisas positivas. Né? Muitas vezes eu estou com uma ideia de fazer um empreendimento, né, de desenvolver alguma atividade empreendedora, que para mim é uma novidade, e na caminhada começa a surgir, né, ideias criativas para pôr em prática. E eu não conto, às vezes, né, que durante as minhas caminhadas eu consegui pôr em prática, né, várias coisas, vários insights que eu tive durante essas trajetórias. Então, são algumas práticas que eu compartilho com vocês que podem ser úteis para a gente dominar as nossas emoções, né? Então, atividades físicas, de uma forma geral, são bastante úteis, né? Atividade de controle mental, como yoga, como meditação, entre outros, né? A prática do pilates, enfim, né? Existem várias atividades que nos ajudam a pôr em prática essa dica de dominar as emoções. Uma terceira dica é aprender a trabalhar as emoções negativas. E como nós falamos ontem, como falei há pouco, né, melhor dizendo, né, nós somos humanos e como seres humanos, nós somos passíveis de também estarmos vivenciando, vez por outra, situações negativas, né, de sentimentos negativos, emoções negativas, como sentir raiva, sentir medo, sentir insegurança, sentir tristeza. E essa dica é exatamente como lidar com essas emoções negativas. Ou seja, e a grande dica é não se deixar dominar por essas emoções. Ou seja, não seja escravo dessas emoções negativas. E aí alguém pode perguntar, mas como eu não me deixar dominar em situações negativas se a vida, não raramente, nos coloca nessas situações? E aí eu cito, né, um exemplo que eu ouvi de uma amiga minha, né, há muitos anos atrás, né, inclusive professora minha, que disse o seguinte: olha, quando eu estou vivenciando uma situação negativa, alguém está querendo me agredir, alguém está sendo agressivo comigo, eu olho para o meu braço e vejo como se eu tivesse um carimbo, né, dizendo assim: não é com você. E quando, né, eu faço, né, esse movimento mental de olhar para o braço, olhar para o carimbo, né, e verificar que não é com você, eu consigo respirar, eu consigo refletir, eu consigo lidar melhor com essa situação.
Então, são alguns movimentos que a gente pode fazer exatamente nesse sentido da gente buscar controlar as emoções negativas e não se tornar escravo delas. Um outro exemplo que eu trago também dito por uma amiga de trabalho há muitos anos atrás, né, e que num bate-papo informal, ela me compartilhou comigo o seguinte, né, que ela estava vivendo uma situação de dificuldade com o superior hierárquico dela, né, e ela disse o seguinte, que para poder conviver era uma pessoa difícil, né, uma pessoa difícil de se lidar, né, e não só ela tinha dificuldades com essa pessoa, mas também outros colegas de trabalho, né, e ela um dia, né, em uma conversa informal comigo, disse, olha, a forma que eu encontro para conseguir lidar melhor, né, com essa situação, com essa pessoa, é perguntar a mim mesmo, o que é que essa pessoa tem para me ensinar? Porque se ela foi colocada na minha vida, é porque algo eu tenho a aprender. E aí, com essa reflexão, isso a ajudava exatamente a poder conviver melhor com pessoas difíceis. E ela me disse isso, eu acredito que hoje ela nem se lembra disso, mas eu fiquei com isso gravado na minha mente. E eu comecei a pôr em prática exatamente isso também na minha vida. Né? Quando eu convivo com uma pessoa, eu tenho uma situação difícil de relacionamento com alguém, eu faço essa pergunta a mim mesmo. O que é que essa pessoa tem para me ensinar? O que é que eu posso aprender com essa pessoa? Se ela está na minha vida neste momento, vivendo essa situação, é porque algo ela tem para me ensinar, algo eu tenho a aprender. E essa dica de aprender a lidar com a emoção, não é? De não me tornar escravo das minhas emoções negativas, tem me ajudado muito nos meus relacionamentos. E eu acredito que se nós todos passarmos, né, colocar em prática essas ações, essas atitudes, esses pensamentos, né, esses gatilhos mentais, provavelmente a gente consegue lidar melhor com as nossas emoções negativas. E aí, algumas pessoas perguntam, mas, olha, Carlos, eu já fiz tudo isso, já tentei tudo isso, mas ainda assim eu não consigo me controlar. Ainda assim eu não consigo dominar as emoções negativas. O que faço? E aí vai uma dica, né, que eu acrescento, que é exatamente buscar ajuda profissional. Se você sozinho não consegue, né, dominar as suas emoções, busque ajuda. Né? Nós temos aí excelentes profissionais que podem dar boas contribuições, que podem ajudar você, né, através de técnicas, através de um apoio psicológico, através da psicologia cognitiva, enfim, né, ajudar você a lidar melhor com suas emoções. E se você não tem condições de sozinho fazer isso, então dê o primeiro passo importante, né, que é se sentir humilde o suficiente de dizer que eu sozinho não dou conta, então busque ajuda de um profissional. A quarta dica é exatamente a autoconfiança. Né? E aí trago aí a imagem, né, de um gato se olhando no espelho e se vendo como um leão. Né? É uma metáfora apenas, né? Mas que na verdade, né, você não precisa se ver como um leão, você pode se ver como você mesmo, mas você pode sim acreditar no seu potencial e nas suas habilidades. Né? Se você não acredita em você mesmo, então quem é que vai acreditar em você? Então, o primeiro passo é você acreditar que você é capaz, que você é um ser humano que também tem virtudes e não apenas limitações. Né? E que se você colocar o seu potencial em prática, você é capaz de gerenciar momentos de crise e superar dificuldades. Então, ao longo de sua vida, você já passou por vários momentos de provações, vamos dizer assim. Né? E não é raro que nesses momentos de provações, né, você conseguiu pôr em prática as suas competências, as suas habilidades, e com isso conseguiu sair da crise, né? Sair daquela situação de dificuldade que você estava vivenciando. E, consequentemente, se você conseguir identificar o que é que você colocou em prática, quais foram os pontos fortes que você colocou em prática, resgatar na sua mente, relembrar o que é que eu fiz para superar determinada situação difícil, você vai conseguir se sentir fortalecido para conseguir enfrentar e superar as situações do momento presente. Né? E aí sim, você vai se ver como não apenas você não vai se ver não apenas como um leão, mas você vai ter a força de um leão fortalecido, consequentemente, pelas suas próprias habilidades, pelas suas próprias competências.
A quinta dica é aprender a lidar com a pressão. Né? O nosso dia a dia, né, nós somos permanentemente solicitados a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. E nesse sentido, aprender a lidar, né, com a pressão, existem alguns passos que são importantes para você fazer isso. Primeiro, é você ser capaz de priorizar. Vou tomar uma aguinha, né, para molhar a garganta. É você ser capaz de priorizar os seus afazeres. Ou seja, adquira o costume, adquira o hábito de fazer uma lista, né, das coisas que você precisa fazer durante o seu dia e elencar, né, o que é mais importante, o que é prioritário, o que é urgente. Só o fato de você ter uma lista onde você registra todas as suas obrigações, isso facilita, né, consequentemente, né, a sua organização para as atividades que você tem que fazer. Então, isso já lhe dá um alívio, porque muitas vezes, quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente termina congelando e termina não fazendo nada. Então, se você tem uma lista onde sabe a primeira coisa que você tem que priorizar, depois a segunda, depois a terceira, né, isso lhe ajuda, né, a diminuir a sua ansiedade e diminuir a pressão que você mesmo coloca em cima de você, é porque você vai cumprindo, né, aquilo que é mais importante, e o que não for tão importante pode até ficar para o dia seguinte. Mas você sente, né, um alívio por ter cumprido aquilo que era urgente, aquilo que era importante. Uma outra dica é que, nesses momentos de pressão, quando você tem muita coisa para fazer, que você está assoberbado e que as 24 horas do dia não é suficiente para você dar conta de tudo que você tem que fazer, então, uma dica é você inserir na sua rotina momentos de paradas técnicas, pit stops, né, para você se reenergizar, para você colocar combustível dentro de você. E esses momentos, né, de pit stops, de paradas técnicas, são momentos de relax. Né? Fazer alguma coisa que lhe proporcione um relaxamento. Pode ser tomar um cafezinho, né? Pode ser dar uma olhada, né, para ver a natureza, pode ser dar uma descansada durante 5 minutos. Enfim, paradas técnicas, né, de relax durante a sua rotina, que por mais assoberbado que você esteja, né, essas paradas técnicas não vai prejudicar, né, as obrigações que você tem que fazer. Pelo contrário, ela vai servir de energia para você dar continuidade, né, às atividades que estão dentro da sua agenda para serem cumpridas. Né? Consequentemente, isso, né, ajuda a você estar cuidando tanto da sua saúde física como da sua saúde mental. E você pode fazer isso não apenas em pequenos minutos, né, dentro do seu dia a dia, como colocar na sua agenda um dia, um período, né, um turno, algumas horas, uma hora, para você fazer atividades que tenham como objetivo exatamente isso, cuidar da sua saúde física e cuidar da sua saúde mental, como eu já falei anteriormente, né, ter rotinas, né, de atividades relaxantes. Uma outra dica, e essa eu chamo a atenção de vocês, porque ela é extremamente importante, que é praticar a assertividade. Essa palavra assertividade, ela hoje está muito recorrente e até começou a se banalizar no mundo corporativo, no mundo organizacional. E eu chamo a atenção de vocês porque muita gente utiliza essa palavra assertividade, por ser uma pessoa assertiva, de forma equivocada. Muita gente acredita que ser uma pessoa, agir com assertividade é fazer a coisa certa. E está enganado, porque a palavra assertividade é escrita com 2 S's, não é escrita com C. Não significa fazer a coisa certa. Então, a assertividade com 2 S's é uma habilidade de comunicação. E essa habilidade de comunicação, ser uma pessoa assertiva, né, é como se a gente tivesse uma régua, onde no lado extremo da régua, tem o comportamento da comunicação passiva e no outro lado extremo, né, a comunicação agressiva, onde a assertividade está exatamente no meio dessa régua. E aí, a primeira coisa que a gente precisa
ter, né, a primeira competência, a primeira dica para agir, ter uma comunicação assertiva, é você não ser uma pessoa passiva. Ou seja, é você não ter medo de se expressar. Porque quando a pessoa é uma pessoa passiva, tem uma comunicação passiva, ela tem medo de ferir o outro, ela tem medo de dizer o que está pensando, o que está sentindo, ela muitas vezes diz sim quando ela queria dizer não, ou o contrário, diz não quando queria dizer sim, só para não desagradar o outro. E aí você não está sendo assertivo, porque você está tendo medo de dizer o que você pensa e o que você sente. Então, o primeiro passo para ter uma comunicação assertiva é você ter a coragem de se expressar. Por outro lado, você dar esse primeiro passo não significa ainda que você foi uma pessoa assertiva. Né? Para você ter sido assertivo na sua comunicação, você precisa ter o cuidado de não ir para o outro lado da régua, que é exatamente a agressividade. Porque muitas vezes as pessoas não têm medo de se expressar. Não são passivas, mas, por outro lado, elas são extremamente agressivas. Né? Elas dizem o que pensam, dizem o que sentem, mas ferindo o outro. Agem dessa forma, né, de dizer tudo o que quer, mas não quer ouvir o outro. Né? E a comunicação assertiva exige, né, que você tenha a coragem de dizer o que você pensa e o que você sente, mas fazer isso de uma forma respeitosa, fazer isso também ouvindo o outro, porque o outro também pode ter razão nos seus argumentos, né? E fazer isso sem ser agressivo, sem ferir o outro. Ou seja, eu sempre digo, né, em algumas palestras, em algumas outras oportunidades que eu tenho, é que você sabe se você foi ou não assertivo na solução de um conflito, né, com outra pessoa, se ao final dessa situação, a sua relação com essa pessoa for melhor ou pelo menos igual ao que era antes. Se porventura, depois dessa sua experiência com essa pessoa, você sair com alguma rusga, né, ou com alguma insatisfação, ou se a outra pessoa sair com alguma insatisfação em relação a você, ou a comunicação não foi assertiva porque ela deixou arestas. Então, para que a comunicação seja assertiva, além de você ter a coragem de dizer o que pensa, o que sente, mas de uma forma respeitosa também ouvindo o outro, é preciso que a solução, né, do diálogo tenha sido viável para os dois lados. E que a relação de amizade e de confiança entre você e o seu interlocutor seja igual ou melhor do que era antes, a partir do momento que esse evento foi concluído. Então, essa é uma dica extremamente importante para se usar a questão da inteligência emocional. E aí, para complementar, por meio de um diálogo sincero e amadurecido que questões complexas podem ser debatidas e solucionadas. Mas isso só acontece se houver amadurecimento dos dois lados. Por isso que todos nós, né, devemos buscarmos, né, sermos pessoas inteligentes emocionalmente, para que os nossos contatos, as nossas relações, né, sejam facilitadas por meio de diálogos sinceros e maduros. Porque não basta apenas um lado, né, ter essa pretensão. É necessário que os dois lados de um diálogo estejam propensos a isso, né? A ouvir o outro, né? A dizer também o que pensa, como está se sentindo diante de determinada situação, e buscarem denominadores comuns, mas na busca de soluções para problemas, por mais complexos que eles sejam. Uma outra dica é a questão da empatia, que eu já me reportei anteriormente, quando estava falando no conceito de Daniel Goleman, aqui apenas só um reforço, né, que é o se colocar na pele do outro. Né? E eu citei o exemplo do garçom, né, no restaurante, que eu fui com as pessoas amigas, e a partir do momento, né, que eu me coloquei no lugar do garçom, eu consegui entender, né, por que ele estava tendo dificuldade para nos atender. Isso, consequentemente, me deixou mais tolerante e mais compreensivo com aquela situação que eu estava vivenciando. Né? Então, nós temos que ver o outro ser humano como uma pessoa que tem falhas, que tem limitações, mas também é uma pessoa que tem talentos, que tem qualidades, que tem virtudes. Ou seja, assim como eu, todas as pessoas com as quais eu me relaciono, né, são pessoas que têm limitações, que têm defeitos, mas também que têm virtudes, que têm pontos positivos, porque, afinal de contas,
graças a Deus, somos todos humanos e estamos em permanente processo de crescimento e de desenvolvimento. Colocar em prática a resiliência. Essa palavra resiliência também foi uma palavra que apareceu muito na pesquisa que eu fiz com os executivos, e é uma competência, é uma habilidade que vários líderes estão colocando em prática para conseguir superar esse momento de dificuldade que nós todos estamos vivenciando. E eu trago aí uma imagem que eu acho muito significativa, que é a imagem de uma árvore que nós podemos imaginar que essa árvore está sob o efeito de uma tempestade, de uma ventania. E o que é que essa árvore fez? Essa árvore se flexibilizou, ou seja, ela não perdeu a sua raiz, ela continua fixada aos seus valores, mas simplesmente diante de uma tempestade, diante de uma ventania, ela se flexibiliza para poder a ventania, a tempestade passar. E aí, quando a tempestade passa, ela volta ao seu estado normal. E aí, esse conceito de resiliência, que muitas vezes as pessoas colocam no seu linguajar comum, mas é importante saber que essa resiliência é você, mesmo na sua flexibilização, mesmo diante de situações tempestuosas, você precisa continuar com as suas raízes e os seus valores. Você precisa continuar sendo produtivo. Você precisa continuar sendo eficaz. E quando essa tempestade passa, você volta ao seu estado normal tão produtivo quanto você era antes. Ou seja, a resiliência é você ser capaz de, mesmo em situações de pressão, mesmo diante de situações de dificuldades, você não perder o seu eixo, você não perder o seu equilíbrio, você continuar sendo eficaz, continuar sendo produtivo, continuar fazendo as suas entregas, e para isso você tem que usar a sua inteligência emocional, para se flexibilizar o quanto é necessário, para não ficar se debatendo contra uma realidade que você não pode, não tem controle sobre ela, porque se você se debater, pode até ser que você se quebre de vez, então você se flexibiliza para poder a tempestade passar e depois você volta ao seu momento de normalidade. E isso é o que nós estamos vivendo hoje. Nesse momento de dificuldade, de isolamento, de quarentena, nós temos que ter flexibilidade, temos que ser resilientes para podermos superar esse momento. No entanto, a gente precisa continuar trabalhando, como muitos de nós estamos, precisamos continuar dando resultados, sendo eficientes, e para isso precisamos usar a nossa criatividade, a nossa inteligência, para continuarmos sendo eficazes. Ou seja, nós temos que administrar os nossos sentimentos, termos controle sobre nossas emoções, mesmo que nós estejamos vivenciando uma situação que esteja fora do nosso controle. Porque uma ventania da natureza está fora do controle da árvore. A questão do isolamento social, o coronavírus, a Covid-19, é uma coisa que está fora do nosso controle. Nós não temos como controlar e dominar essa situação externa. No entanto, a gente pode dominar os nossos sentimentos, nós podemos dominar as nossas emoções, colocando em prática tudo isso que a gente já vem comentando, inclusive a resiliência, usando os recursos que estão ao nosso alcance. A nona dica é uma dica bastante interessante, porque é a gente encontrar o equilíbrio entre razão e emoção. Ou seja, em vez de nós reagirmos impulsivamente diante de determinadas situações, nós precisamos analisar todo um contexto e, em vez de simplesmente reagir por impulso, respondermos a situações com base nessa análise que nós fizemos, com base em todas as variáveis que estão ao nosso redor e, com base nessa análise, encontrarmos, identificarmos a melhor forma de nós nos comportarmos neste momento. Ou seja, nós precisamos buscar o equilíbrio entre razão e emoção. Somos humanos, temos emoção. Muitas vezes nós somos compelidos a querer agir por impulso. Mas nós não podemos perder o controle de reagir só pela emoção.
Precisamos também raciocinar, precisamos refletir, precisamos usar nossa inteligência racional e encontrar o ponto de equilíbrio para podermos responder às adversidades de forma adequada, com base na análise de todo o contexto. Não adianta eu querer agir por impulso, querer quebrar a quarentena, sair andando por aí, sair andando sem máscara, enfim, né, porque eu não concordo, e agir pelo impulso, porque isso pode trazer sérias consequências para mim. Então, mesmo eu estando numa situação desconfortável, eu devo buscar analisar todo o contexto que está ao meu redor e identificar que, nesse momento que eu estou vivenciando, né, a resposta mais adequada que eu tenho que dar a esse contexto é respeitar as orientações que nós estamos recebendo da Organização Mundial da Saúde, se houver uma flexibilização, ser uma flexibilização gradual e obedecer com disciplina a esse contexto externo para poder conseguir sobreviver diante de toda essa situação. E, por fim, né, concluindo, né, as dicas, né, com essa última informação, é exatamente a gente conhecer quais são os nossos limites, né, que tem a ver com aquela questão que eu falei antes do autoconhecimento. É a gente conhecer quais são os nossos pontos fortes e quais são os pontos que nós precisamos nos aprimorar, ou seja, os pontos que nós precisamos crescer como profissionais e como seres humanos. E aí, buscar conhecer-se cada vez mais, reconhecendo defeitos e qualidades, está diretamente relacionado com a questão do autoconhecimento, né? Vivenciar permanentemente o processo de aprendizado e de aprimoramento como ser humano. Nós estamos em permanente processo de crescimento e de aprimoramento. Nós somos eternos aprendizes, como já dizia, né, o poeta. Né? E reconhecer os nossos limites, saber até onde eu posso ir, saber até onde eu suporto determinada situação, significa respeitar a si mesmo. Né? Porque precisamos tomar consciência, sermos humildes de que ninguém é perfeito. Não podemos exigir que a gente tenha só pontos positivos, porque ninguém é perfeito. Né? Precisamos reconhecer as nossas limitações, mas tomarmos consciência de que podemos ser melhores. Eu posso ser hoje melhor do que o que eu fui ontem. Né? Você, cada um de nós que estamos aqui vivendo esse momento, nós podemos sair desse momento que nós estamos vivenciando melhor do que quando nós entramos. Então, estarmos sempre em processo de conhecimento, de autoconhecimento e de crescimento. Então, essa é uma dica extremamente importante, que acredito que se nós conseguirmos pôr em prática, né, todas essas dicas que foram registradas, nós estaremos não só desenvolvendo em nós a inteligência emocional, mas também pondo em prática a inteligência emocional. E aí eu fecho as dicas com o registro de uma frase que foi cunhada por mim nos meus estudos sobre inteligência emocional e sobre o que é ter sucesso. Né? E que muitas vezes o sucesso é o resultado de uma sucessão de erros que foram superados porque o indivíduo não desistiu e acreditou que poderia acertar. Isto é muito recorrente. Nós somos humanos, somos passíveis a erros, estamos sujeitos a erros, mas que se nós persistirmos, se nós acreditarmos naquilo que a gente tem como objetivo de vida, na nossa missão de vida, e continuarmos insistindo, provavelmente nós vamos alcançar as nossas metas, os nossos objetivos, né? Acreditando, né, que a gente poderia acertar. Existe uma frase que diz que errar é humano, mas hoje, né, a gente já escuta, né, que é por meio dos erros, né, que a gente consegue crescer e aprender. Então, somos humanos, somos passíveis a erros. Mas vamos crescer e aprender e nos aprimorar em cima dos erros que nós cometemos. Por fim, para fechar todo esse nosso trabalho, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que é uma matéria que foi divulgada pelo telejornal Bahia Meio Dia, que relata a história de vida, uma síntese, né, de uma história de vida de um profissional chamado Cláudio Vieira, que ele pode servir de exemplo, de referência para todo esse trabalho que nós estamos realizando, que nós estamos partindo para a conclusão.
Então, vou passar para você, compartilhar com vocês o vídeo do Cláudio Vieira. Você vai ver agora no Bahia Meio Dia a história de um baiano que merece todo o nosso respeito e admiração. Sabe aquela pessoa que quando nasceu os médicos acreditavam que não fosse viver? Pois é, mas esse destino foi mudado pela força da superação. E a nossa equipe foi até Monte Santo, no interior do estado, conhecer Cláudio Vieira. E quem conta pra gente essa história é o repórter José Raimundo. Na igreja de Monte Santo, uma recepção à altura do herói da cidade. Os moradores comemoram o lançamento do livro como se fosse uma vitória. Ele é um exemplo de superação. Ele é um exemplo, assim, de que Deus existe. E que exemplo! Cláudio Vieira nasceu com uma doença rara, artrogripose múltipla congênita. Enfraquece os músculos, deixa as articulações enrijecidas, deforma o corpo. O caso dele chama a atenção porque pode ser o único no mundo. A medicina não conhece outra pessoa que nasceu com a cabeça virada para as costas. Mas Cláudio desafia a doença para tentar levar uma vida normal. Autografar a sua própria biografia já é uma prova de superação. Mas há muitas outras. Eu, que sou vaidoso até não poder mais, chegava derretendo na escola. As conduções eram sempre superlotadas. Eu conseguia me sentar, devido à minha condição. Foi assim, desafiando as dificuldades, que Cláudio conseguiu concluir o curso de contabilidade. Ele levava 2 horas para chegar na faculdade, outras 2 para voltar para casa. A formatura deixou toda a família feliz. Para Dona Maria, a mãe, foi um dia inesquecível. O pessoal levantou, aplaudiu de pé, assoviava, chamavam de vencedor. Era muita palma, muito emocionante ele entrando assim como uma passarela. Aí eu não aguentei, chorei muito, viu? De emoção. De emoção. Você foi bom aluno, Cláudio? Dizem os professores que sim, né, meus mestres? Você se formou em quantos anos? 4 anos. É, um tempo normal, né? Normal. Mas como é que ele enxerga a vida? Seria de cabeça para baixo? Eu tenho comigo mesmo que quem está de cabeça para baixo, infelizmente, é o mundo. Você não vê o mundo de cabeça para baixo? Não, não vejo. Você está me vendo normal aqui? Eu vejo tudo normal. A habilidade de Cláudio impressiona. Já que não dá para contar com as mãos, por que não a boca para substituir? E não é só o computador que ele domina, o telefone também. Como é que tá a saúde da senhora? Tá bom, tô trabalhando, lutando, correndo, pulando. Cláudio faz serviços de contabilidade, consultorias e pesquisas. Mora com a mãe, mas já conseguiu comprar uma casa para onde pretende se mudar. É com o dinheiro que ganha trabalhando que Cláudio paga as prestações da casa e as adaptações que está fazendo para ter mais autonomia. Esse aqui é o quarto dele. Olha só, o espelho fica aqui baixinho e a cama na altura que dá para subir sozinho, sem precisar de ajuda. Mas quando precisa sair de casa, o sobrinho está sempre à disposição. Eu vivo minha vida normal, mas quando tem as coisas dele, a prioridade é fazer as coisas dele, depois eu vou fazer as minhas. Cláudio vive fazendo palestras e impressionando plateias. Vocês vão para casa levando um pouquinho de mim. Não há quem não se emocione. A escritora Ana Landi, autora da biografia, diz que a convivência com Cláudio foi uma das melhores experiências de sua vida. Quando ele nasceu, os médicos deram 24 horas de vida. Ele não tinha perspectiva nenhuma de sobreviver, era totalmente improvável. E lá se vão 40 anos. Só isso já é uma grande história de superação e coragem. Certa vez perguntaram a ele: o que faz um homem que anda de joelhos, além de rezar? Um homem que dança, um homem que brinca, um homem que vai à rua, passeia, até namora. Namora mesmo, cara? Consegue namorar? Sim. Nada é impossível para quem tem a energia da superação. É com ela que Cláudio tenta ser feliz. Sou um homem vitorioso. Feliz. Que as pessoas reclamam da vida à toa. Por coisas banais. Cláudio, você é uma pessoa extraordinária, admirável. Parabéns.
Obrigado. Eu que agradeço. Ok, pessoal. Então, esse vídeo do Cláudio Vieira é o relato da história de vida de um vencedor. Alguém que tinha tudo para sucumbir diante de suas limitações, diante de suas dificuldades. No entanto, ele conseguiu dar a volta por cima. Há um ponto de ele enxergar, não que ele vê o mundo de cabeça para baixo, mas que é o mundo que está de cabeça para baixo. Então, veja a capacidade, né, de adaptação, de resiliência, de automotivação, de autoconhecimento, enfim, tudo que a gente viu sobre inteligência emocional. Então, eu acho esse vídeo muito rico, que serve de exemplo de referência para nós, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, de quarentena, onde as pessoas, né, muita gente vê apenas como um momento de dificuldades, enquanto que nós podemos também ter como referência que pode ser um momento de oportunidades. E em vista disso, é que eu gostaria de fazer um convite para vocês. Né? Gostaria de fazer um convite para que vocês possam participar de um workshop que eu estou desenvolvendo, que tem como objetivo exatamente abordar essa questão do isolamento social. E para que nós possamos fazer uma reflexão se esse momento é um momento apenas de dificuldade ou um momento de oportunidade. Um outro convite que eu gostaria de fazer para vocês é que vocês visitem as minhas redes sociais. Nesse momento de isolamento social, eu estou procurando também me reinventar. Eu sempre tive algumas resistências, né, em usar os meios digitais, embora já há algum tempo eu tivesse tomado consciência de que é um caminho sem volta, que todo profissional deve, né, usar redes sociais, deve usar o ambiente remoto também para compartilhar os seus conhecimentos, mas essa questão da pandemia, essa questão da quarentena, acelerou esse processo, essa necessidade que eu comecei a sentir de dar mais atenção às redes sociais. Então, eu estou no Instagram, aí tem, né, o meu endereço no Instagram, o @Carlos_Ernesto Deres. Eu também estou no LinkedIn, Carlos Ernesto, e tem um canal também no YouTube, Ernesto e Associados. Além disso, né, eu tenho um site, o site da minha empresa, que é o Instituto Carlos Ernesto de Educação Empresarial. Vocês podem acessar o www.icmpb.com.br. Estou colocando aí também os meus meios de contatos também por e-mail e por telefone, caso alguém queira manter o contato. E para concluir, né, essa minha apresentação, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer, né, ao SEBRAE pela oportunidade que me deu de tratar desse tema, que é um tema muito fascinante, que eu gosto muito de abordar. Gostaria de agradecer também ao Fábio Jorge, né, o técnico que está dando suporte para que esse evento possa acontecer. E gostaria de agradecer especialmente a cada um de vocês que se inscreveram para assistir. Né? Vocês que reservaram alguns minutos, né, da vida de vocês, né, para prestigiar essa palestra. Fico muito agradecido a vocês e agradeço também, né, dentre as pessoas que se inscreveram, muitos amigos meus, familiares, parceiros, consultores, ex-alunos e atuais alunos, enfim, todos vocês, né, que fazem parte das minhas redes de contato da Associação Brasileira de Consultores Organizacionais, instituição da qual eu faço parte, colegas consultores credenciados pelo SEBRAE, membros da Associação Comercial, do projeto Superação, que eu faço parte, enfim, todas as pessoas que confirmaram inscrição e têm interesse em assistir essa palestra, eu agradeço de coração a todos vocês e espero vocês em outras oportunidades, em outros eventos. Será sempre uma enorme satisfação estarmos juntos, trocando experiências, trocando ideias, quer seja de forma online ou que seja de forma offline. Um grande abraço para todos, né? Desejo a todos, né, que consigam sair desse momento que estamos vivenciando melhores do que o que entramos. Um grande abraço para todos.